Science and technology. Estamos on com mais um Ciência On hoje para falar como funciona um dos principais cursos de entrada aqui da UFABC, o BCIT. Eu sou Pedro Otero, professor aqui da UFABC, e vou citar uma frase do Georges Gustave, que é um filósofo e historiador francês. Ele diz sobre a interdisciplinaridade. A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda a sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para acolher as contribuições das outras disciplinas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, ou UFABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente está recebendo aqui a professora Michele Sato. Michele, tudo bem? Tudo, boa tarde. Quer dizer, boa tarde pra gente, né? Porque pode ser bom dia, boa noite, a depender do horário. Boa madrugada, né? Boa madrugada. Michele, antes da gente falar sobre o BCIT, sobre o que o pessoal tá curioso, eu sei que esse post no Instagram bombou, o pessoal fez bastante pergunta, muitos comentários e tudo que eu vou compartilhar contigo aqui. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho de você, né? Você possui graduação em engenharia agrônoma, né? Isso. Mestre e doutora em agronomia, a sua área de concentração em energia na agricultura pela Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Estadual Paulista. Você se formou onde? Em qual local? Qual Unesp? De Botucatu. Botucatu. E você veio aqui para a cidade de Concreto, a UFABC, que é mundialmente conhecida pelos campus de Santo André, por mal ter terra para plantar, né? Então você acabou vindo parar aqui, onde não tem. O que eu achei interessante, você é mãe do João Pedro, que nasceu em 2011, 6 de setembro, um dia antes do 7 de setembro, e é professora adjunta aqui na Universidade Federal do ABC, nos cursos de graduação em Engenharia de Gestão e Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e atualmente é a coordenadora do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é o que a gente vai falar. Você vai até que ano que você vai como coordenadora do BCIT? Até dezembro desse ano. Até dezembro desse ano. Então tá maravilha. Agora sim. Ô Michele, me fala um pouquinho sobre você, o que você gosta de fazer pro pessoal te conhecer, além da professora, coordenadora do BCIT. Quais são os seus hobbies? A gente tem tempo de ter hobby? Tem, claro. Claro que tem. Tem que ter um hobby. Pois é muito difícil a gente ter um hobby. A gente acaba sendo engolido muitas vezes pelo trabalho. Bom, eu vim parar um pouco na UFABC, então contando por quê, né? Mas antes eu fui da Federal do Mato Grosso do Sul, da Federal do Paraná e escolhi vir para a Federal do ABC. Você é da onde, originalmente? Eu sou de Atibaia. Uma cidade maravilhosa, hein? Nossa, aquilo lá é cidade. Sim, eu sou da colônia japonesa de Atibaia. Olha. E trabalho com agroecologia. E aí, por trabalhar com agroecologia, o que não era comum para a época, eu sempre fui de área interdisciplinar, porque a agroecologia em si é uma área interdisciplinar. E quando eu conheci o projeto pedagógico, né, da UFABC, eu olhei e falei, ali é o meu lugar. Então foi, né, nem todo mundo vem por escolha, mas eu vim para o UFABC por escolha. Os meus hobbies são os mais diversos, né, no sentido de não se parece nada com o que se espera de um engenheiro. E atualmente o principal deles, que eu estou retomando, é desenhar e pintar em aquarela. Caramba. Mas é mais ou menos, a gente tem uma concepção da cultura japonesa, né? Sim. Os japoneses costumam desenhar muito bem, né? Claro que é uma ideia que generalista aí, né? Mas você joga videogame também? Gosta de mangá ou não? Não, mas eu sou uma pessoa que pode se dizer bastante nerd, que gosta bastante de cultura geek, né? Então isso sim, bastante próximo do que se tem da cultura japonesa. Eu sou, todo mundo sabe que no Ciência eu sou muito fã da cultura japonesa, e eu gosto muito de um jogo que eu sou viciado mesmo, que chama Final Fantasy, é um RPG, JRPG, que eu adoro muito a cultura. Tem uma prima que mora no Japão, em Osaka, a Carla, já mora lá há 30 anos já. Mas o que te fez ser coordenadora do BCIT? A gente vai falar do BCIT, mas o BCIT é um curso, pessoal, para quem não sabe, é uma universidade dentro de uma universidade. É um curso de 1.400, 1.600 alunos que entram todo ano. Então você imagina o número de alunos, a gente não tem nem como precisar, como a Michele vai falar para vocês, mas é um curso aí que tem 10, 15 mil alunos, vai saber. Então é uma coisa muito chata
puxada. O que te fez, o que te brilhou os olhos para você ser coordenadora de um curso tão grande? Porque eu BCIT, então assim, desde a graduação eu trabalho muito com política universitária, né? Originalmente, para além da agroecologia, eu sou da extensão rural. O meu orientador lá em Botucatu, que foi orientador da vida, ele era da extensão rural, uma pessoa que sempre foi freiriana, o que é muito atípico também nas ciências agrárias, então eu tive uma formação diferente dos meus colegas. Então começa um pouco por aí. Todas as universidades às quais eu passei antes de chegar na Federal do ABC, eu trabalhei com política universitária. Quando cheguei aqui, migrei de curso, né, da engenharia de energia para engenharia de gestão. E aí, meio que por uma demanda dos alunos, muito em função de eu já, né, ter esse histórico de trabalhar com política universitária, primeiro eu me tornei coordenadora da engenharia de gestão, no pior período, na pandemia. Caramba. Para quem está nos ouvindo, talvez não tenha essa informação, mas a engenharia de gestão, não sei se ainda segue, porque tem perdido um pouco de espaço, mas segue sendo a engenharia mais procurada da UFABC, né? Que seria o curso específico. Já foi um grande desafio, porque para além de ser a engenharia mais procurada, nunca tinha tido uma mulher como titular por eleição, tinha tido por indicação. Depois disso, eu fui convidada a participar da coordenação do BCIT como adjunta, né? Então, primeiro eu trabalhei com o professor Luciano, que é da física, por um bom tempo, né? Pela primeira gestão, vamos dizer assim, do BCIT de 2 anos, como adjunta, nessa retomada da presencialidade pós-pandemia. E tivemos, né, uma aprovação de projeto pedagógico, o que é algo bem puxado, mas na sequência a gente teve uma discussão relativa à curricularização da extensão e desde quando eu estava junto com o Luciano eu sempre toquei essa área da curricularização da extensão, muito em função, por isso que eu falei da questão da graduação, porque a minha origem é na extensão rural, né, então segui fazendo isso com o Luciano. Na virada de gestão, o Luciano, né, decidiu não continuar. E aí eu concorri como titular. Eu sou a primeira mulher titular no BCIT. Caramba, ótimo. A gente já teve a professora Paula, Homem de Mello, a professora Itana, mas elas foram adjuntas. Então, para além dos grandes problemas do BCIT, tem a questão de que eu sou a primeira mulher titular. Então, também é outro grande desafio. E também para eu ser engenheira, né? Então eu não estou nas áreas básicas como normalmente são os coordenadores do bacharelado de ciência e tecnologia, que é da física, da matemática, da química, né? Então eu sou de área aplicada. Mas o que me levou ao BCIT é isso que eu falo, assim, a minha própria história e os próprios alunos demandando, né? Eu acho que assim, a função do coordenador, ele é muito tentar pensar e otimizar pedagogicamente um curso para que o aluno, né, tenha uma boa formação e para além de uma boa formação, né, entender que você está aqui para adquirir conhecimento, não é para ter um diploma. Sim, né? Exatamente. Que infelizmente a gente tem visto muitos alunos que não valorizam mais tanto o ensino superior, né? E a gente tem tido, inclusive, uma desistência alta de não entender a importância do ensino superior para além de um título, né? Então, é um trabalho que a gente vem tentando fazer também com outras áreas da UFABC. Isso desenvolvimento de habilidades também, né? Sim. E outras coisas. O programa que não é o programa mais ouvido do Ciencion, mas um dos programas mais ouvidos do Ciencion é como funciona a UFABC, que a gente gravou muito tempo atrás, com a professora Paula Tiba, né? E a gente ia regravar este programa agora, como funciona o UFABC, porque muita coisa mudou na UFABC de lá pra cá. Mas só que a gente já tem alguns monitores do pessoal da licenciatura e a gente começou na discussão das pautas e a gente falou, gente, não é a mesma coisa. A UFABC atualmente, né, mais atualmente, elas são várias. Então a gente vai gravar do BCIT, o pessoal do BCH não fica triste com a gente vai gravar do BCH, o pessoal das licenciaturas não fica triste, a gente vai gravar das licenciaturas. Fiquem tranquilos, hoje a gente vai falar do BCIT, do Bacharelado em Ciência e Tecnologia aqui da UFABC, logo depois da vinheta do editor.
Kelly, vamos começar pelo começo, né? Pro pessoal que não é do UFABC e muita gente muito jovem que tá entrando agora. Eu tô com um aluno aqui, o Nicolas Machado, que vai fazer PDPD comigo, ele já tá aqui. E ele não sabe nada da UFABC, nada. Essas siglas, como o pessoal da UFABC gosta de sigla, né? Mais do que eu achei outras. Adora. Sigla FVV, C, bababá. Eu não tenho a mínima ideia do que são. Primeiro, pra começar, o que é BCIT? E ele é a principal porta de entrada da UFABC atualmente, não? O bacharelado em Ciência e Tecnologia, ela é uma formação de graduação plena, porque às vezes o pessoal confunde isso, não é um curso tecnológico, é um bacharelado pleno, que a gente fala graduação plena. É o principal curso de ingresso da UFABC. A UFABC tem cursos de ingresso e cursos específicos. Todo estudante, para estar na UFABC, primeiro ele faz um curso de ingresso. Pode ser um bacharelado ou uma licenciatura. O bacharelado em Ciência e Tecnologia, hoje a gente tem como dado já, é o maior curso da América Latina de graduação. Sim, é o maior curso de graduação da América Latina. Uau! A gente tem, não é um dado preciso, mas a gente tem, conversando com algumas áreas da Prograde, entre 8 mil e 10 mil alunos, mais ou menos, né? É um número quebrado que a gente acha que, na verdade, está mais próximo dos 9 mil do que dos 10 mil. Toda vez que a gente tem reunião com outras universidades, sempre é aquele assombro do tipo, meu Deus, que seja 8 mil, é muito aluno. É muita gente. Muita são universidades, são faculdades inteiras. Exato. Então, quando o aluno vem para a UFABC, ele vem para um universo totalmente diferente de formação, né? O que é esse universo totalmente diferente de formação? Você vai se formar num curso que é essencialmente interdisciplinar, mas que vai te preparar para a grande área de ciência e tecnologia. Então, portanto, vai te preparar, né, para a área, principalmente, né, de matemática, física, química. Quer dizer que você não vai ver nada de humanidades ou de biológicas? Vai ver também, né? Porque, como a gente falou, é um curso interdisciplinar. E é a principal porta de entrada. Depois do bacharelado de Ciência e Tecnologia, se o estudante quiser, aí ele pode fazer um curso específico. Então ninguém entra na UFABC para fazer uma engenharia, para fazer matemática, para fazer neurociência. Entra primeiro num curso de ingresso. Até porque, o estudante, tem estudante que fala, eu entrei para fazer, todo mundo entra aqui para fazer neuro ou aero, né? A gente pode falar, todo mundo. Hoje eu vou perguntar isso na sala, que eu vou dar aula pro primeiro ano do BCIT, e eu vou perguntar, todo mundo, aero, neuro, todo mundo assim. Mas a pessoa muda muito a cabeça dela depois de passar pelo BCIT. Ela conhece outras coisas, a vida dela muda, né? E o curso tem mais ou menos quanto tempo? O curso, ele foi o primeiro curso da UFABC. Então, ele já tá, a gente já atingiu a maioridade, a gente vai fazer 19 anos, 20 anos de UFABC. É o primeiro curso da UFABC. Então, a UFABC começa com o bacharelado de Ciência e Tecnologia. E quanto tempo mais ou menos demora para um aluno se formar, se o aluno for certinho na lida? Então, a resposta padrão para aluno da UFABC, alune, depende, né? Então, por que é o depende? E aí eu falo que é a grande beleza do projeto pedagógico da UFABC como um todo. Como todos os cursos, inclusive, né, as licenciaturas e as humanidades, né, bacharelado de Ciências e Humanidades, nós somos interdisciplinares. Então, quando o aluno entra, o primeiro quadrimestre, que também já é diferente de outras universidades, porque, né, a gente tem períodos de 4 meses, então temos 3 períodos no ano, você tem o seu primeiro período, a sua matrícula é feita pela universidade. Depois você escolhe. E aí você escolher depende da sua escolha em termos do que você quer para sua vida e do que você quer conhecer dentro da UFABC. Então você tem matérias, né, que você precisa fazer pro seu bacharelado ou licenciatura, mas como você escolhe, esse tempo depende disso e depende de outras escolhas da sua vida. Em média, né, a gente fala que dá para integralizar o curso em 3 anos, 4 anos, né? Se a gente for pensar em outras graduações da área de ciência e tecnologia, né, de uma pessoa que vai se dedicar 100% só ao curso de graduação, não vai trabalhar, enfim, não vai estagiar, vai só ficar no curso de graduação, 3 a 4 anos, de fato, a pessoa consegue integralizar o curso. Mas, o que a gente fala aqui, para você fazer e ter uma vida para além de ficar estudando, que é importante, né, você ter uma vida para além disso, 5 anos é um tempo,
vamos dizer assim, razoável, que é um tempo de graduação também para outros cursos da área de ciência e tecnologia. O que é importante ressaltar é que, assim, seja nos 3, nos 4 ou nos 5, tem várias disciplinas que você já faz que, se você quiser continuar para um curso específico, vão ser levadas para o curso específico também. E aí vai ter um aproveitamento, aí sim, né, de disciplinas. E tem um grupo de pessoas que só faz o BCIT, né? Tem gente, às vezes a gente fala com as pessoas como se elas fossem fazer o pós-BI, que são essas engenharias, física, química, biologia, os outros bacharelados, mas tem uma parte, não sei quantos por cento, não sei se vocês têm esses números, que só querem fazer o BCIT mesmo e já conseguem uma inserção muito boa no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, em pesquisa, né? Tem muita gente que faz o BCIT. Eu tenho um aluno que fez BCIT e fez mestrado comigo, né? E fez doutorado, só fez o BCIT. Depois uma parte voltou e fez a graduação em física, mas se você já fez o BCIT, você já pode fazer mestrado, doutorado, já pode entrar no mundo do trabalho, né? Sim, a gente tem, na verdade, muitos estudantes que o curso específico, seja uma engenharia ou outro bacharelado, ele é mais uma questão de um sonho pessoal do que uma necessidade em termos de mundo do trabalho. A maior parte acaba sendo, inclusive, efetivada pelo bacharelado de ciência e tecnologia. É um dado, inclusive, bastante relevante para o pessoal das engenharias. A maior parte dos nossos alunos acabam sendo contratados como analistas, não como engenheiros, né? A engenharia acaba sendo uma questão muito mais de sonho, ganho pessoal, do que propriamente uma obrigatoriedade em termos de mercado de trabalho. Agora para os alunos, mais especificamente para os alunos, sobre a grade, né? Porque a UFABC não é... vou ser sincero, eu nunca montei uma grade das minhas disciplinas. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, todo mundo fala isso. E eu ia fazer a grade ideal. Apertava o botão. Eu não escolhia a disciplina, eu ia fazer na grade ideal e ia embora. Aqui na UFABC, mesmo você pode ser um aluno com nota muito alta, muito baixa, costumeiramente o aluno faz a grade dele, né? Então, como que é composto a grade do curricular? Como que a pessoa encaixa as disciplinas? Como que é? Tem uma obrigatória? Como que funciona isso? Todos os cursos da UFABC, sejam eles cursos de ingresso ou cursos específicos, eles são compostos por disciplinas que a gente chama de obrigatórias, limitadas e livres. As obrigatórias, como o próprio nome diz, é obrigatório você fazer para aquele curso, né? Não tem como fugir. Aí depois você tem as limitadas, que em outras universidades são o que a gente chama de optativas. E aí cada curso tem uma lista de disciplinas que são limitadas daquele curso, ou, né, como é conhecido em outras universidades, de optativas. E aí a gente tem as livres. E como o próprio nome diz, assim, também como uma das obrigatórias, você escolhe aquilo que você quiser. Então você pode ser um aluno, por exemplo, né, do BCIT e fazer matéria lá das humanidades, né? Então, vou fazer uma matéria que é do pessoal de relações internacionais, políticas públicas, filosofia, que hoje é um curso que, inclusive, pode ser um curso específico para ser feito depois do bacharelado de ciência e tecnologia, né? Que é algo inédito perto de outras universidades do país que tem, né, como uma primeira formação para filosofia, a área de humanidades. Aqui não, aqui você pode ter uma formação em ciência e tecnologia e depois fazer filosofia com um foco bastante para a área de filosofia da ciência. Sim, sim. E a pessoa que vai entrar aqui, ela entra uma vez por ano só, né? Sim. Só tem uma entrada. E o que é muito interessante é que ela não entra no começo do ano. Ela entra no segundo quadrimestre. Podia falar os 2 quadrimestres. Eu acho até inteligente da UFABC entrar no segundo quadrimestre, porque o aluno, normalmente, ele teve tempo de decidir se ele vai pra USP, pra Unicamp, pra onde ele vai. Se ele quiser vir pra cá mesmo, ele não vai ter muita outra opção depois aqui. Não tem muitas outras universidades que têm outros ingressos no restante do ano, né? Poderia só falar como que é o quadrimestre, né? E a entrada. Tá. Então, né, complementando o que eu tava falando, a primeira grade que você faz é o que a gente fala que é obrigatório, que é o ideal. Depois a gente tem uma recomendação e aí você pode seguir ela ou não. Então eu falo que
é o lugar mais livre, entendeu? Possível para você fazer uma graduação. Nesse sentido de liberdade, vem também essa questão de a UFABC, você faz uma escolha que a gente fala que ela é muito consciente, que você teve essa oportunidade, como você falou, Pedro, de ingressar em outras universidades, inclusive entrar, fazer um pouco das disciplinas, ver se é aquilo mesmo que você quer antes de vir para a UFABC. O ingresso na UFABC, ele começa em maio, quer dizer, final de maio, começo de junho, que seria o segundo quadrimestre, né? Como que você ingressa na UFABC? Você ingressa via SISU, portanto, com nota do quê? Do Enem. Não existe vestibular para o UFABC. O UFABC é somente por Enem e depois via SISU, né? O que é interessante do sistema quadrimestral e por que a universidade foi pensada nesse formato? Porque normalmente universidades, principalmente as europeias, o sistema também é quadrimestral. Então já foi pensado nesse formato porque o aluno da gente possa ter mobilidade acadêmica. Então fazer parte, né, das suas disciplinas, parte da graduação em outros países, né? Então isso facilita muito em termos do aluno, inclusive também ir para outras universidades que sejam da América Latina, né? Para além da questão das europeias. Eu particularmente, eu adoro o sistema quadrimestral, eu já dei aula no sistema semestral, adoro o quadrimestral, eu acho que a gente não enrola muito, a gente já vai direto ao ponto, já explica tudo. Também tem, é muito inteligente, a gente, por exemplo, não tem aula, normalmente entre o segundo e o terceiro quadrimestre cai exatamente na semana do 7 de setembro, que todo mundo sabe que não tem aula em lugar nenhum na semana do 7 de setembro, né? E eu gosto muito do sistema, né, quadrimestral, e pro professor é muito bom também. É muito fácil o professor acumular um pouco de créditos em algumas épocas, se ele tiver que fazer alguma visita internacional, eu acho que ajuda bastante, né? Então você falou das disciplinas, mais ou menos quantos por cento das disciplinas são obrigatórias do BCIT? O BCIT, ele tem 42% aproximadamente de disciplinas dele obrigatórias. Ele é o curso da UFABC que tem o maior percentual de disciplinas obrigatórias. A gente tem, pelo projeto pedagógico institucional, né, uma diretriz que fala para ser um pouco menos. Porém, o que acontece? Nós já somos um curso muito bem consolidado, né? E nesse sentido de ser muito bem consolidado, qualquer alteração de obrigatória, a gente vai ter uma alteração da formação, né, das habilidades que a gente chama das habilidades duras que um curso de graduação dá. Então, por isso, ele segue sendo um pouco diferente dos outros cursos e tendo um pouquinho mais de obrigatórias do que os demais cursos da UFABC, que gira em torno de uns 35%. Não fazendo propaganda aqui, mas já fazendo, o BCIT é conhecido entre as grandes empresas de São Paulo até as pequenas empresas como um excelente curso de formação. Os alunos têm bastante bem aceite no mundo do trabalho, fazer estágio, o pessoal conhece o curso, sabe como o curso é bom. Mas você falou das disciplinas aí, eu dou as disciplinas do BCIT, mas eu gosto de fazer pergunta pra você, né? Não vou jogar pra mim mesmo essa pergunta, jamais faria isso. Mas todas essas disciplinas, quais são as temidas? O que os alunos, na hora que a pessoa apertar o botão e escolher a disciplina, fala, toma cuidado, que essa disciplina é uma disciplina difícil. Você tem alguma dica aí pro pessoal que tá entrando agora? Toma cuidado, essa disciplina é temida. A gente fala que o aluno, ele já toma um susto quando ele entra, que aí a gente começa por bases matemáticas. Então a gente já deu esse susto nos ingressantes semana passada, que já começaram aula, né, essa semana. Estamos agora, né, começo de junho, então não sei quem, né, temporalmente está escutando, mas começo de junho os ingressantes, né, os nossos calouros já começaram. Por que bases matemáticas? Bases matemáticas é revisão de física e matemática do ensino médio. Não é. E aí a gente brinca que é o primeiro choque de realidade de você estar no curso de ciência e tecnologia, né? Porque a linguagem matemática é diferente da linguagem que você viu no ensino médio, né? Então eu falo que é o primeiro susto. E aí depois você vai ter outras disciplinas, né? A gente fala física quântica, eletromag, FUV. Eletromag é difícil, hein? Entendeu? né? Estou falando várias siglas, porque na UFABC gostamos muito de siglas, né? Adoramos. Aliás, o próprio nome da UFABC é uma sigla, né? Então assim, mas basicamente são os fenômenos, geometria e aí por diante. São as matérias que são, de fato, 100% cálculo, basicamente, né? Física quântica, né? A gente brinca que, por exemplo, os alunos que pretendem fazer um curso específico de biologia, não existe um biólogo melhor formado em exatas
do que o biólogo formado num curso específico da UFABC, porque ele teve que fazer bacharelado em ciência e tecnologia, né? Então, é uma formação muito sólida. E aí tem diversas matérias que os alunos reclamam muito, mas depois conseguem entender o quanto fez diferença nessa formação generalista em ciência e tecnologia, né? E por isso que o mercado absorve tão bem, porque a gente fala que não existe nada que um estudante e um profissional formado na UFABC pelo bacharelado em ciência e tecnologia, que num curto prazo de tempo ele não consiga trazer uma solução, né? Sim, porque sim. você é constantemente colocado em situações onde te exige essa base, que foi muito sólida, mas que te exige também uma série de outras habilidades que você desenvolve, né? Na gestão do seu tempo, na gestão de criar, né? De montar a sua grade, de entender que sim, você vai ter 12 semanas para aprender um conteúdo que outras pessoas estão aprendendo em um semestre, né? Então, todas essas habilidades te tornam, assim, um profissional muito ágil em termos de busca de soluções, né? Então, tem dificuldade? Tem. Tem matéria difícil? Tem. Mas tem uma compensação em termos de formação muito grande. O que eu sempre falo pro pessoal, né? Você falou a palavra perfeita, habilidade, né? Às vezes você olha pro conteúdo e fala, eu não vou usar esse conteúdo na minha vida. Eu não sei, eu não posso te limitar, né? Se eu não te der esse conteúdo, eu tô te limitando a não usar. Mas esse conteúdo é meio que já dito que ele vai te desenvolver algumas habilidades, né? Então, quando a pessoa vê uma pessoa da UFABC, ela sabe que é uma pessoa criativa, uma pessoa que consegue gerir o seu tempo. E uma das coisas importantes é que, ao contrário de outras universidades, a gente não tem aquele pré-requisito barratório, né? Tem recomendado. Então, fala pra gente um pouquinho. Então, o aluno que chegou aqui no primeiro não dá, mas no segundo quadrimestre pode escolher física quântica, né? Por conta e risco. Pode, né? É isso que eu falo. É a beleza da liberdade. Só que, sendo bem nerd, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você pode escolher? Pode. Você é livre para escolher aquilo que você quiser. Mas você tem que ter a consciência de que se existe uma disciplina recomendada para fazer antes, existe um motivo para isso, né? Parte do princípio que aquela recomendação é porque aquele conteúdo anterior vai ser importante. Mas se você falar, não, eu acho que eu tenho habilidade já para isso porque eu gosto muito de física, quero já fazer quântica, pode fazer. Por sua conta e risco. É livre, né? Assim como quero já fazer uma matéria lá da aeroespacial. Você pode pegar e solicitar também. E se você, né, se sua solicitação for aprovada, você pode fazer a matéria já lá da engenharia aeroespacial. Também, que eu queria que você falasse, é sobre os conceitos, como que é dado a nota para os alunos aqui. Então, a gente não tem nota, né? E é isso que eu falo que é outro momento que você já entra e a sua cabeça buga, tá? Porque é conceito. O que é um conceito? Então, o conceito ele pode ser de A, B, C, D, O e F. Então, nesse conceito, a ideia é avaliar o quanto você desenvolveu de habilidades daquele conteúdo. E por isso que a gente sempre reforça muito essa questão do desenvolvimento de habilidades, né? E o A é quando você tem total habilidade em função daquele conteúdo e desenvolver uma série de soluções a partir daquele conteúdo, né? Sejam soluções teóricas ou práticas. O O é quando você nem compareceu na disciplina. Infelizmente isso às vezes acontece, né? Por N motivos, né? Tem acontecido bastante, principalmente pós-pandemia. E o F é porque você realmente não conseguiu atingir nem o mínimo do conhecimento e da habilidade necessária sobre aquela disciplina, né? Então, se a gente fosse fazer uma correlação, o que não é verdadeiro, mas só para ficar mais fácil de entender, o A seria a nota 10 e o F seria o 0.
mas aqui dentro não funciona dessa forma. Isso. Só é usado algum tipo de conversão quando você faz o coeficiente de rendimento do aluno, né? Que daí quando aqui na UFABC isso é muito importante, porque lá na FAPESP, eu sei por causa das reuniões, o pessoal não conhecia muito bem como funcionava o UFABC, e eu tenho um aluno cuja nota dele era 3 ponto alguma coisa, 3.5, alguma coisa assim, e daí lá na FAPESP, nossa, mas a nota dele é 3.5, não tem condição. Daí, graças a Deus, havia na reunião uma pessoa da UFABC falou assim, não, mas na UFABC o CR é de 0 a 4, né? Sim. Então conta aí pro pessoal, existe uma coisa chamada CR, né? Sim, que é o seu coeficiente de rendimento. Então, o seu coeficiente de rendimento, ele é em função do seu aproveitamento nas disciplinas, então da sua aprovação nas disciplinas, e o quanto você teve de melhores aprovações ou aprovações, mas talvez com não o êxito desejado, né? Então, o que a gente recomenda? Principalmente se você quer fazer um curso específico muito concorrido, ou se você pretende ir para a área acadêmica, você tem que ter um bom rendimento. Esse bom rendimento, entenda-se, você deve ficar ali entre o conceito A e o conceito B, que nessa escala seriam os conceitos mais altos. Quanto mais, né, maior a quantidade de A's e B's que você tira, seu coeficiente de rendimento vai ser mais alto. Fora isso, evitar as reprovações, que seria o conceito F, né, e O também. Tempo que você leva aqui dentro, enfim, são vários os fatores, mas principalmente o CR é referente aos conceitos que você tem. O que o pessoal, principalmente o professor, quando está entrando agora, não entende ou demora para entender é o conceito D de dado, né? O pessoal não entende muito como assim o aluno foi aprovado com D, mas aqui na UFABC você é aprovado com D. Existe um número máximo de Ds que os alunos podem tirar e falar um pouquinho dos dois conceitos mais diferentes. Não é diferente, mas qual que é a implicação de você tirar D e qual que é a implicação de você tirar O? Se O é igual a F, mais ou menos explicando isso para o pessoal. Tá. O D, na verdade, é que você atingiu o mínimo para não ser reprovado, que seria o F. Esse mínimo para não ser reprovado, a gente entende que a parte, vamos assim, de conhecimento sobre a disciplina você adquiriu, mas a parte de desenvolvimento de habilidades, com certeza, ficou bastante falho. Então você tem a oportunidade de fazer de novo a disciplina. Se você quiser fazer de novo a disciplina, porque você não está reprovado, e tiver um conceito maior, o que vai ficar no seu histórico, inclusive pro seu coeficiente de rendimento, é esse conceito maior. Mas eu reprovei na segunda vez que tentei fazer. O que vai permanecer é a primeira vez que você fez, que foi lá o D. Isso eu não sabia. Isso é legal saber. Não é comum, né, o aluno que ficou com D, né, tentar fazer a disciplina de novo. A não ser que normalmente ele teve ao longo do quadrimestre algum problema de saúde, algum problema familiar, enfim. Aí a gente até vê algumas pessoas fazendo de novo a disciplina. Agora o F é a reprovação, e o O. O O é quando o aluno nem apareceu na disciplina, ele nem chegou a fazer as avaliações da disciplina. Então, inclusive, os próprios professores têm dificuldade de entender essa diferença, né? O F é o aluno que fez a disciplina, pode ele ter, inclusive, reprovado por falta, para além de ter reprovado por conceito, por não ter atingido o mínimo nas avaliações da disciplina, mas é F. Agora, é O, quando o aluno não chegou a fazer nenhum tipo de avaliação e ele realmente também estourou em falta. Então, aí é conceito O. O que implica em você ter O? Implica em que se você for um aluno que recebe bolsa socioeconômica, que é parte das nossas políticas afirmativas, você, infelizmente, perde essa bolsa, né? Então, para alunos que recebem esses auxílios, você não pode ter O em nenhuma disciplina. Agora, D, se eu tiver muito D, isso vai me prejudicar? Vai te prejudicar, porque aí é questão do item que a gente estava falando anteriormente, que é o coeficiente de rendimento. Seu coeficiente de rendimento vai ser um valor baixo, e isso não te auxilia a pegar, por exemplo, disciplinas que são muito concorridas. Então, né, o Pedro estava falando, a física não costuma ter disciplinas muito concorridas, mas se você vai pegar, por exemplo, computação, neurociência, a própria engenharia de gestão,
Então, se você tiver um coeficiente de rendimento baixo, as disciplinas que contam como limitadas ao bacharelado em Ciência e Tecnologia, você não vai conseguir pegar, porque elas são muito concorridas. Então, os alunos que têm um coeficiente de rendimento melhor vão ser os que vão conseguir pegar essa matéria, né? Então, é importante ter esse equilíbrio. Lógico, todo mundo tem dificuldade. Eu falo que eu sou uma engenheira que formou na base, e aí o meu curso era um curso tradicional, nota 5, né? Física e matemática, eu sou uma engenheira que só tirava 5, né? Química, biologia e as humanidades sempre é muito bem. Então, é você ter essa ponderação também, né? O que você vai melhor? Então, ok, não vou tão bem em determinada área, eu tenho que ponderar o quanto isso vai implicar no meu rendimento, né? Outras áreas vão me compensar, então é ter um pouco também essa gestão das suas habilidades e competências ao longo do curso. E a gente até fala no programa Como Funciona o UFABC do conceito D, né? A gente não aceitar o conceito D seria muito complicado porque a gente estimula a interdisciplinaridade, né? Então, você vai fazer um curso que você pode não ter nenhuma aptidão para aquele curso, mas você vai fazer como se fosse um problema que o seu chefe te deu, a vida te deu. Você vai resolver, tá resolvido o problema, mas não é a minha praia. Também quando a pessoa pegar o seu histórico, ela vai saber, ó, essa disciplina não é a sua praia, não foi o final, né? Isso é importante, né? Na disciplina. Eu sei que eu até hoje não entendo. Os alunos, já teve alunos que saem da sala, eu já teve época que eu levei susto quando eu entrei aqui no UFABC, o pessoal, gente, agora que vai acontecer, não sei o que, daí todo mundo sai da sala, o que tá acontecendo? E conta aí, como que funciona a disciplina, a matrícula? Não a matrícula que do primeiro ano o pessoal já tá garantido, você, do primeiro quadrimestre, entrou, tá com as suas disciplinas, mas agora, no próximo, como que funciona? Aí começam os Jogos Vorazes, então não sei se todo mundo conhece a referência, entendeu? Sei. Mas online, são jogos vorazes online. É os Jogos Vorazes online, né? Então gostamos de duas analogias aqui, né? A UFABC é Hogwarts, sabe? Do Harry Potter. E o sistema de matrícula em disciplina são os Jogos Vorazes, né? E também de matrícula no curso específico. Então, as pessoas que estão escutando e não conhecem essas referências do mundo pop, por favor, verifiquem essas referências. Por que os Jogos Vorazes? Porque, lógico, tem a questão do seu coeficiente de rendimento, do campus que você está matriculado, porque no caso do bacharelado em Ciência e Tecnologia, você pode estar matriculado em Santo André ou em São Bernardo do Campo. Também o turno, se é diurno ou noturno. Então, todos esses fatores vão interferir para você pegar uma disciplina. Então, supondo que eu seja do diurno, quero pegar uma matéria do noturno. E não é nem no campus que eu tô matriculado também. Então, cai muitíssimo a sua chance só aí de você pegar a disciplina. Porque o curso noturno, ele é bem mais concorrido do que o diurno. Tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula. Tem uma fórmula. Mas o principal que envolve para pegar a disciplina é o turno, o campus e o seu coeficiente de rendimento, tá? Mas são os Jogos Vorazes. Por quê? Porque você nunca sabe. E aí você monta aquela grade baseado no planejamento que é liberado, né? Uma vez por ano, né? O Bacharelado em Ciência e Tecnologia libera quais são as disciplinas que vão ser ofertadas no próximo ano. Isso normalmente no terceiro quadrimestre. Aí você já sabe quanto que vai ter e qual período vai ter, você só não sabe o horário. Então você já tem que começar a se planejar por aí. E aí depois... O horário vem aqui tem que falar a palavra, vem do Tetris. Aqui tem que falar a palavra Tetris aqui pro pessoal. Você nunca sabe o horário, você sabe que vai ofertar naquele quadrimestre. Qual horário? Aí os Jogos Vorazes já começam aí também, porque aí você quer escolher seu professor. Então, aí você tem vários fatores. Escolher o professor, ver o campus, ver se aquele dia da semana vai ser compatível com outras coisas que você tem para fazer e deseja fazer, se vai bater com outras disciplinas que você quer fazer. Então, o Tetris, para além de ser o formato de alocação da UFABC, né, que é um modelo de alocação,
ele acaba sendo também um pouco pro aluno, porque ele vai ter que fazer esse jogo de como montar a sua grade. E pode ser que quando ele entra no sistema de matrícula, que são os nossos jogos vorazes, você não consiga fazer do jeito que você queria. Vai ter que improvisar. Vai. E aí, quando vem pro mundo real, a gente segue os jogos vorazes, por quê? Todo quadrimestre muda tudo. Aqui a gente não tem turma, eu acho que isso é um ponto importante de falar. Então você tem que aprender a ter as suas alianças, porque senão você não sobrevive. Então, criar esse mecanismo das alianças em cada nova turma que você tem é importante, né? Pra te auxiliar nos estudos, pra te auxiliar nos trabalhos que tem na disciplina e aí por diante. Então vou lá, me inscrevi, fui chutado. Chutado é quando você se inscreve e a pessoa você não consegue a vaga. O Thales aqui, que é meu aluno de C, foi chutado numa disciplina, foi super triste, né? Ele foi chutado, como o pessoal chama. Beleza, foi chutado e tem lá as disciplinas. Mas existe um segundo momento, que daí é também jogos vorazes, que é a readequação de matrícula, né? Você podia falar como funciona Isso. daí, nesse ponto? A gente, na verdade, tem dois momentos. A gente tem o ajuste e o reajuste. Então, no ajuste é quando você vai ver que você foi chutado. Aí, no ajuste, fui chutado. Então, peraí, deixa eu agora me planejar pro segundo momento, que aí já é a etapa dos jogos vorazes, que é literalmente alguém vai morrer pra você pegar aquela matéria, né? Pelo menos como aluno, né? Entendeu? Ele vai morrer como aluno de física quântica. É isso, entendeu? Aí você fica assim, tal pessoa de tal matéria podia abandonar, né, pra eu pegar. E aí você fica naquela expectativa. Então, o que acontece no ajuste? Quem foi chutado, e aí você vai saber quais são as turmas que ainda tem vaga e daquelas que não tem vaga. E nessas que não tem vaga, também o que a gente chama de turma de alta demanda. Então, se você entrou naquela turma sonhada, do professor que todo mundo quer fazer... Do Max da física. Exatamente, entendeu? A gente fala que é tipo os pop stars da UFABC. A gente tem as nossas divas pops, né? Se você pegou matéria da sua diva pop, você não pode largar, né? Como assim largar? Então, na UFABC, quando começou o quadrimestre, você tem ali a primeira semana, a segunda semana pra você ver do tipo, vou querer ficar aqui? Vou dar conta? Por esse plano de ensino da disciplina, cabe naquilo que eu tenho programado pro meu quadrimestre? Exato. Não cabe. Então eu vou pegar e vou cancelar. E aí quando você cancela, tem a oportunidade de outro aluno fazer essa disciplina. E aí eu falo que é a segunda etapa dos jogos vorazes. Por isso que você fica assim, olhando e pensando, fulano podia desistir, porque aí vai abrir tantas vagas. E aí você tem esse segundo momento. Só que esse segundo momento eu falo que é pior, por quê? Que é o mata-mata. Não entra mais turno, não entra campus, não entra CR, é quem chega primeiro. Por isso que o Pedro falou de os alunos saírem da sala e ficar todo mundo, agora é o momento do F5, entendeu? F5. Entendeu? Pra atualizar é um desespero só, porque aí é quem entra primeiro no sistema e pega aquela vaga. Uma pergunta que mandaram também é se a pessoa tirou O naquela disciplina, ela foi conceituada como O, ela tem alguma desvantagem depois, não tem? Ela não pode cancelar a disciplina? Tem isso ou não? Então, o que acontece em alguns momentos, a gente tem revisto isso na UFABC. Quando o aluno ele começa a ter muitos Os, a gente vai avaliar que ele tá com algum problema, porque não é comum você reprovar por nem sair na disciplina. Então, essa é uma situação. Outra situação, fiquei com O, de fato O. Sim, quando você for pegar de novo aquela disciplina, você já não vai poder largar mais ela. Porque é inclusive pra gente verificar o quê? Se você tá com problema. Se você pegar ela de novo, ficar de novo com O, né? A gente tem sistemas dentro da universidade pra poder identificar isso e você ser chamado para um acompanhamento estudantil pra gente ver se você tá com algum tipo de problema. É uma dificuldade pedagógica? É uma dificuldade de uma questão de saúde, uma questão familiar, enfim, né? É uma questão que a política afirmativa vai conseguir dar conta de te auxiliar, né? Então, N fatores. Então, por isso também tem essa questão de depois que você reprovou uma vez, você não pode mais reprovar a segunda. É até importante porque, igual você falou, tem muita gente sonhando pra que alguém desista. Daí a pessoa fala, eu não vou desistir, não vou ficar com O mesmo. Gente, se você não vai fazer a disciplina, dá a vaga pra outra pessoa que quer fazer a disciplina, né? E uma coisa que é importante é, nada disso é segredo, né? Todo ano, é bem organizado a revista, todo ano tem um calendário acadêmico e administrativo.
digita lá, calendário acadêmico, UFABC 2025. Tem lá todas as datas, data do ajuste, do reajuste, todas as datas, você siga aquelas datas lá, né? É essa a dica, né? Sim, e para além disso, normalmente as coordenações de curso tem projetos que a gente chama que é monitoria da qualidade da graduação. Então, o BCIT tem esse projeto e a gente tem um perfil de Instagram. Então, quando é algo, né, que é para relembrar, né, porque tá, como você falou, Pedro, no calendário, mas às vezes você esquece, por N motivos, né? E aí, normalmente a gente faz postagens nas redes sociais do curso, olha, vai ser, agora é o ajuste, olha, agora vai ser o reajuste. Atenção, vai abrir uma turma extra de determinada matéria de alta demanda, ou que é uma matéria que teve alta reprovação, tem muito veterano que precisa fazer a matéria, enfim, né? A gente também tenta auxiliar em alguma medida para relembrar essas datas que já estão no calendário. Outra pergunta que o pessoal faz também com relação às disciplinas é que existe um limite de vagas para turma. Existe turma. Eu tive uma turma agora, acho que foram 105 alunos de física quântica. Não cabe mais na sala, mesmo que eu quisesse. Não tem carteira na sala para botar todo mundo, né? Então tem alguns alunos que escutam dizer assim, eu vou lá, vou me fazer de meio de João sem braço, chego lá, tudo, aí eu falo, depois eu mando um e-mail pro grade pra ela me colocar nessa turma. Eu vou acompanhar as aulas. Isso não tem jeito, né? Como funciona? Não, isso não tem. Não é possível você se matricular dessa forma. O único formato de você se matricular é se você pegar no reajuste. Se você não pegar no reajuste, aí tem casos especiais, aí a DEAT, tá? Que é uma divisão de ensino, tutorial e aprendizagem, ela é a única seção da UFABC que consegue fazer uma matrícula a mais, mas também é no limite do número de lugares na sala, carteira na sala, né? Então, quantas vagas tem numa turma? Depende do limite do tamanho da sala, né? Então, assim, eu tava dando engenharia econômica no quadrimestre passado, a minha turma abriu para 90, que era a capacidade máxima da sala, né? Ficaram quanto? 80 e terminaram 74. Então, assim, foi bem até. Mas é a capacidade do tamanho da sala. Então, depende muito da disciplina. Uma disciplina de laboratório. Agora eu vou dar a disciplina que é Base Experimental das Ciências Naturais, BCN. 30. Não cabe mais que 30. Então, tudo depende de, é sala de aula, é laboratório, qual que é a capacidade máxima da sala, qual que é o tipo de atividade desenvolvida naquela disciplina. Tem disciplina que, às vezes, mesmo sendo teórica, o tipo de trabalho que é feito nela, não dá para ter muita gente dentro da sala, né? As disciplinas extensionistas, que agora é uma outra modalidade de disciplina que a gente tem também, elas não são disciplinas para mais de 30 alunos, 40 alunos, mesmo sendo ela é teórico-prática, mas é prática onde? Externa à universidade, então não dá para ser muita gente também, então não existe um número fixo de vagas por disciplina, vai depender do tipo de conteúdo dela, se é só teórico, se é prático extensionista e da capacidade da sala também. Agora é a hora que todos estavam esperando aqui, porque tá todo mundo aprendendo. Créditos extensionistas, né? Conta pra gente um pouquinho o que são créditos extensionistas. Tá começando esse ano, né? Basicamente, né? Só vale pra quem entrou agora? Como que funciona isso? No caso do bacharelado de Ciência e Tecnologia, o projeto pedagógico que tem horas de extensão, que é o que a gente chama de curricularização da extensão, é 2023. Então, todo mundo que entrou a partir do ano de 2023 está nesse projeto pedagógico. Eu não sou do ingresso de 2023, mas eu quero migrar pro de 2023. Tudo bem. De novo, aqui você tem total liberdade para fazer as suas escolhas. Só que toda escolha tem uma implicação, né? Essa é uma diretriz que veio do MEC, né, do Ministério da Educação, que 10% da carga horária total dos cursos de graduação, os estudantes têm que cumprir em horas de extensão, né? O que é extensão? Então, o tripé da
universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, aquilo que você está aprendendo foi pesquisado, essa pesquisa veio em função de uma demanda da sociedade, e como que a gente devolve isso para a sociedade? Via extensão, né? Da forma mais rápida até. O que a gente, né, vinha observando já há um bom tempo, isso veio inclusive do Ministério, que eram poucas as universidades que tinham realmente uma extensão forte. E, de uma maneira muito negativa, né, começou um discurso de que a universidade produzia só para ela e não para a sociedade, né? O que é totalmente equivocado. Quando a gente faz uma extensão, e uma extensão mais ativa, principalmente com os estudantes, né, o próprio estudante consegue ver que aquilo que ele aprende, aquilo que ele pesquisa, tem uma aplicação para a sociedade, né? Então, a importância da extensão é essencialmente essa: entender que aquilo que você aprendeu, pesquisou, é aplicado e vai melhorar a sociedade, né? Então, com isso, você tem um número de horas que você precisa fazer. É regra, né? 10% do total de horas de um curso de graduação, a partir, né, dessa diretriz do MEC, deve ser feita em horas de extensão. Então, no caso do BCIT, né, que é um curso de 2.400 horas, são 240 horas de atividade de extensão e mais 48 horas de atividades complementares. Qual que é a diferença de uma e de outra? Horas de extensão são horas que você está fazendo exatamente o que? Em atividade com a sociedade, onde você, como estudante, é protagonista daquela ação. Você está levando e aplicando aquilo que você aprendeu e pesquisou dentro da universidade. Hora complementar é aquilo que complementa a sua formação profissional. Não só profissional, mas como um indivíduo na sociedade. Então, é um curso de línguas, é um curso da área, por exemplo, de programação de dados, é um seminário que você participou, uma palestra, uma atividade cultural, que cultura também é muito importante para sua formação complementar. Mas a UFABC tem uma pequena diferença perto de outras universidades. Existem algumas atividades culturais que também são extensionistas, porque o estudante, ele também é protagonista nessa ação cultural que também faz uma mudança social, né? Então, a gente pode fazer ou atividade de extensão ou extensão, né, com esse viés da cultura, nesse total de 240 horas. E daí tem nas complementares tem uma tabela, né? Eu não sei, mas meus alunos tem uma tabela que você tem lá quantos você tem que fazer em cada parte. As extensionistas, eu vou aproveitar, vou fazer uma propaganda aqui do Ciencion. A gente, desde que o Ciencion nasceu, em 2019, 18, 19, a gente já tem muitos alunos que participam do Ciencion e eles já recebem as horas extensionistas. Por exemplo, muitas das pautas que a gente faz, quem faz são os alunos. Muitas das divulgações são os alunos. Então, todo ano a gente costumava certificar de 10 a 20 alunos por ano. Esse ano a gente está fazendo um boost, né, pra gente certificar mais alunos na extensão. Então, se você for aluno aqui do BCIT, converse com os bolsistas que eles estão organizando cursos para que você venha participar do Ciencion. Então, se você ajudar a fazer uma pauta, você já ganha umas 5 horas por ajudar a fazer a pauta. Se você ajudar na divulgação, você já ganha umas 10 horas. E daí você vai ganhando tudo bonitinho. Mas além dos projetos de extensão, como o Ciencion, como o Guia dos Entusiastas da Ciência, também divulgação científica, ou tantos outros, vai ter as disciplinas também, né? Sim, o BCT aprovou, não tem nem um mês, as disciplinas extensionistas dele, né? A gente tem 2 disciplinas extensionistas do BCT que são disciplinas também obrigatórias. Então, ela vai ser uma obrigatória com componente extensionista, que é Base Experimental das Ciências Naturais, que é uma disciplina que o ingressante faz, né? Por ter sido recentemente, não tem nem um mês, né? A gente tá falando aqui, né, de junho de 2025, né? Foi aprovado em maio de 2025. Então, a gente tem toda uma questão também de código da disciplina, sistema dentro da universidade. Então, os alunos ingressantes agora não estão fazendo ainda ela no formato extensionista. Os ingressantes de 2026 vão fazer ela extensionista. E os veteranos que, por conta da pandemia, não puderam fazer essa disciplina, vão muito provavelmente no 3º quadrimestre, né, que começa a partir de setembro, fazer essa disciplina já extensionista. Então, você vai cursar ela
com o mesmo formato que ela sempre foi, porque ela sempre teve esse formato muito voltado à divulgação científica, que é uma forma importante de extensão, principalmente para o BCIT. E a mesma carga horária que você tem da disciplina vai ser de horas de extensão. Porque o que acontece? Disciplina a gente fala que é crédito. A extensão a gente fala que são horas. Então, base experimental das ciências naturais são 3 créditos, que correspondem a 36 horas. Essas 36 horas vão ser horas de extensão também, né? Então, para além de ser horas da disciplina em si, são horas que são contadas como extensão. Você vai estar produzindo material de divulgação científica, que é o que a gente está fazendo aqui no podcast, em alguma medida, dependendo do assunto, do programa. É o que o Guia dos Entusiastas da Ciência faz, é o que o blog Divulga Ciência da própria PROE, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFABC, faz. Então vai trabalhar com divulgação científica. Então já são 36 horas dessas 240 que você tem que fazer. Só faltam 200 quase. Pois é. Outra disciplina obrigatória do BCIT que vai ser também extensionista, projeto dirigido. Projeto dirigido é como se fosse o nosso trabalho de graduação, o nosso TCC, né? Que a gente recomenda você fazer ao mais próximo, né, de você estar para concluir o BCIT. Não é obrigatório, como todas as outras matérias, mas recomenda-se. Projeto dirigido vai ser uma disciplina que vai trabalhar com inovação de impacto social. Porque pelo próprio projeto pedagógico institucional, né, a gente entende que um bacharel em ciência e tecnologia é capaz de desenvolver uma solução, né, para um problema da sociedade e que também vá, né, levar em consideração as questões de inovação e de impacto social, né? Então vai ser outra disciplina também extensionista. Então ela tem 2 créditos e ela vai ter 24 horas de extensão. Tá, mas ainda tá faltando hora aí, né? Como que eu faço? A gente vai ter mais outras 2 disciplinas limitadas extensionistas do BCIT, tá? O BCIT, as suas limitadas, num geral, né? A gente tem uma lista de disciplinas, mas são disciplinas que são ofertadas por cursos específicos. Essas são as primeiras 2 disciplinas que são do próprio BCIT. Olha só. Essas limitadas extensionistas são de áreas transversais ao BCIT, que é letramento digital e gênero, diversidade e raça, né? E aí são disciplinas que, como eu já tinha comentado, são turmas com menores números de alunos, entre 30 e 40, né? E que provavelmente, em termos de horário, elas vão ser ofertadas em horário que não vá concorrer com as outras disciplinas, né? Então, período vespertino, sábado, sim, gente, sábado é dia letivo. As pessoas esquecem, mas sábado, tanto de manhã quanto à tarde, é dia letivo também, né? Quando o aluno faz a matrícula na UFABC, é colocado que sábado é dia letivo. Sim. Aí você vai tendo memória seletiva e esquece disso. Sim, claro. Mas muita gente, tá todo mundo meio perdido, né? Meio ainda, né? Porque coisa nova, né? Ninguém sabe muito bem como vai funcionar, né? Então, pelo que eu entendi, vão ter as disciplinas que o pessoal vai fazer, que é mais garantido, que se você não tiver muito tempo, você pega a disciplina e faz. Mas tem os projetos, né, pessoal? Então, se quiser, procura um projeto aí. A gente tem o Ciencion aqui, né, pessoal? Vem ajudar. Você não faz... às vezes o pessoal não faz ideia do quão trabalhoso é fazer uma pauta. A pessoa acha, joga no chat GPT. Gente, fazer uma pauta, você tem que procurar um assunto que todo mundo quer escutar. Você tem que conversar com um professor, porque o Ciencion é ligado ao professor, né, ao pesquisador. Então, você tem que conversar com o professor. Demanda tempo. Então, e você pode fazer isso de maneira online, né? Pouca coisa presencial, né? Então, procure os projetos. Eu acho que a gente vai fazer desse limão uma grande limonada, bem doce, inclusive, porque acho que a universidade tende a crescer bastante, né? Com isso, viu? Sim, pra quem é estudante ter uma ideia, né? Normalmente um bolsista, e você pode ser voluntário, você não precisa necessariamente ser bolsista. Um bolsista que tem horas obrigatórias a serem cumpridas, porque recebe bolsa, faz um projeto de extensão entre 360 a 400 horas facilmente. Em um ano. E não é um ano, na verdade, né? São 10 meses os projetos de extensão. Então, em 10 meses, você já fez ali 400 horas. E o que é legal, que eu tô estimulando muitos alunos, né?
né, aqui no relação ao Ciencion, aqui, quando a pessoa vem procurar a gente, por causa dos Cienciões, eu falo pra ela, tem duas modalidades. Ou você é voluntário, que daí tem reunião, que você tem que participar, tudo certinho. Ou imagina que você seja uma pessoa que quer ser mais freelancer disso, né? Você pode vir, faz uma pauta, você vai ganhar em torno de 20 a 30 horas, se você fizer toda a pauta. Você fez aquele projeto, daí agora eu quero fazer o GEC. Daí vai no GEC. Daí você conhece muita coisa da universidade, conhece muita gente, né? Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que eu tô botando fé. Uma coisa que eu tô botando fé, né, no projeto de extensão. Ô, Michele, a gente tá terminando o programa. Você viu que não foi tão complicado. Uma coisa muito simples, né? Muito boa. Falar do BCIT é sempre legal. Eu vou ser sincero, eu acho que o aluno tá ouvindo a gente, o pessoal que tá ouvindo a gente, ficou cheio de dúvidas. Talvez não tenha percebido o quão grande, monstruoso e gigantesco é o BCIT. Então tá todo mundo cansado já de ouvir, né? Mas você podia só contar pro pessoal, só deixar alguns links a gente vai deixar na descrição, mas só falar dos sites, que é bacana o pessoal dar uma olhada. Tem os aplicativos também dos alunos, que é bom você conversar. Algumas dicas finais aí pro pessoal que tá chegando na UFABC, o que vai chegar, né? Eu acho que assim, é importante você sempre ter em mente que a UFABC, ela é uma universidade de hoje que já tá pensando na formação do futuro que a gente ainda nem sabe como vai ser. Então, quando bater aquele medo do tipo, nossa, acho que eu fiz errado, eu devia estar numa universidade tradicional, que vem a grade pronta, respira fundo, aprenda a pedir ajuda nos lugares certos, e a gente tem muitos lugares na UFABC, mas não deixa o problema crescer de uma forma que você já não consiga mais enxergar a solução. Eu acho que primeiro é isso, porque tudo que é novo dá muito medo, né? E ter uma formação totalmente interdisciplinar dá muito medo. Ainda assim, eu falo que é um curso maravilhoso, né? E que tem suas dificuldades? Tem, né? É um curso essencialmente de exatas, né? Exatas tecnológicas. Então, ele é um curso difícil, de uma base de disciplinas obrigatórias bastante pesado, né? Vale a pena? Vale, né? Então, assim, o que eu destaco que é importante você saber? É importante você saber que você tem um programa de ensino tutorial que te acompanha ao longo do primeiro ano inteiro. Vai te, inclusive, né, falar, é assim que a gente joga nos Jogos Vorazes para fazer a matrícula, que é o PEAT, tá? Fora isso, depois do primeiro ano, você consegue também ter um acompanhamento, que é a DEAT, né? Que aí é outra sigla. As coordenações de curso, tanto dos cursos de ingresso quanto os específicos, também faz atendimento do ponto de vista pedagógico. Né? Quando a gente vê que é algo maior, mais amplo, a gente recorre ao apoio do PEAT, do DEAT, né? Os professores que são orientadores, tanto projeto de pesquisa, quanto estágio, extensão, também estão aí para auxiliar, né? Os centros acadêmicos, para além dos centros acadêmicos, né? As monitorias. Então, acesse o que a universidade tem, né? Não seja um estudante que a gente fala que está sempre só em trânsito pensando no diploma. O diploma é uma consequência. É importante você pensar o que você quer para você e por que você quer para você. E nada é definitivo. Então, entrei no bacharelado de Ciência e Tecnologia. Cheguei aqui, comecei a fazer os componentes de humanidades do curso e me enxerguei nas humanidades. Você pode pegar aí para as humanidades. A gente tem essa possibilidade na UFABC. Falo que a beleza da UFABC é essa, né? Você pode transitar e deve transitar. Para além disso, dessa questão de poder e dever transitar, é importante você saber que um aluno não forma com uma grade igual a do outro. Não existe isso na UFABC. Cada um se forma com uma grade única, né? E se você está se formando com uma grade única, você tem que entender a dificuldade também da universidade, em alguns momentos, de saber que você está numa grade única. Por isso que você não pode querer soluções prontas, né, para um determinado problema. São soluções que vão ter que ser pensadas em alguma medida individualmente em função da sua grade, né? Ainda assim, hoje, se eu estivesse indo para um curso de graduação, com certeza eu escolheria o BCIT. Exatamente porque tem essa flexibilidade, tem uma formação muito sólida. Posso entrar achando que vou fazer, né, ciência de dados e vou ir para filosofia. Então tem essa questão de
você, inclusive, se entender como indivíduo. Por quê? Ingressar num curso superior, a grande maioria vai estar ingressando com 17, 18 anos. Você ainda não sabe nem o que você quer pra você, quem dirá num curso 40. de graduação. Exato! Até hoje eu falo que não sei o que eu quero, entendeu? Tô mudando sempre. Então, é muito importante essa flexibilidade que a gente tem aqui também. Michele, você bateu numa tecla que eu vejo muita gente batendo, né, com relação a esse negócio da pessoa querer o diploma. Pessoal, normalmente você tem uma chance na vida, um período da vida, né, que você vai se dedicar a uma universidade, tudo. Tem que valer a pena, você tem que mudar, você tem que melhorar as suas habilidades. Alguém vai ter que treinar a rede neural natural, né? A sua rede neural vai estar sendo treinada, né? A dos professores também estão sendo treinados. Então, aproveite, né? O UFABC tem bastante coisa para fazer, né? E isso que é importante, né? E com relação aos alunos da UFABC, eu dei aula já em outras universidades, né? E os alunos aqui são muito bons, né? E o que é muito legal no pós-BI é que, por exemplo, eu dou aula para física, né? Os alunos de física, eu tenho certeza absoluta que são os melhores alunos de física do Brasil, de longe. Quem está ali fazendo física é porque gosta, não foi porque poderia ter escolhido outra coisa, poderia ter escolhido engenharia de gestão, poderia ter escolhido química, física. Isso de engenharia de gestão não é uma coisa. Você escolhe aquilo que você quer fazer depois, entendeu? Então você está fazendo porque quer. Senão o BCIT já te abre bastante porta também, né? Bom, Michele, muitíssimo obrigado. Eu sei que o seu tempo... E principalmente eu convidei a Michele para falar na pior época do ano, né? Porque eu pedi para ela falar quando? Quando o pessoal tá entrando. Então, eu acho o telefone dela, o e-mail dela... Eu imagino os e-mails pulando assim do pessoal tirando dúvida, reclamando, batendo panela. Agradecendo, eu acho que só depois, só quando acaba, viu, Michele? Mas muito obrigado mesmo, viu? Imagina, agradeço o convite. Espero ter ajudado um pouco, né? Por quem tem interesse nesse curso. Que segue sendo uma referência nacional, né? Muitas universidades procuram a UFABC porque querem ter cursos como o BCIT, né? Então isso também confirma a nossa excelência enquanto curso de graduação, né? Interdisciplinar. O que é legal quando você escuta a coordenadora falar é que humaniza um pouco essa engenhoca gigante que tem por trás, né? Muito obrigado mesmo e muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, no TikTok e também no YouTube. A gente está sempre aqui na primeira e na terceira sexta-feira de todo mês. E na segunda sempre tem um Fóton, que é feito pelos alunos da UFABC, que contam aqueles bastidores, as fofocas do ambiente universitário. Até mais, tchau! Este programa foi editado por André Luiz.